Muito bom dia a todos. Queria naturalmente começar por saudar a iniciativa para dizer que, independentemente da natureza final dos pactos, dos compromissos que nós possamos ser capazes de construir em Portugal, há sempre uma condição que, não sendo suficiente, é necessária, e essa condição é um diálogo aberto entre todos. Eu acho, daquilo que assisti ontem, foi isso que presenciei. E naturalmente também agradecer o convite e também sublinhar alguma surpresa que tive quando o recebi. Eu julgo que sou a primeira pessoa a falar desde ontem que está longe de ser um especialista na área. E isso diferencia-me dos outros participantes, mas é naturalmente um risco e um exercício difícil, um risco porque posso, pura e simplesmente, dizer um conjunto de coisas erradas ou banalidades, mas tem também alguma vantagem, e eu imagino que tenha sido essa a razão e o motivo por que me convidaram, é que posso dar um olhar de certa forma diferente e distanciado e até talvez com um enfoque mais global do que aqueles que foram sendo aqui dados. E desse ponto de vista eu vou dizer um conjunto de coisas que separarei em duas partes. Uma primeira que se prende com aquilo que eu reconheço e identifico como sendo problemas genéricos das políticas públicas em Portugal e que estão também presentes no lado da saúde e, ao mesmo tempo, algumas especificidades do lado da saúde. Bom, em primeiro diria que um pressuposto do qual julgo que todos devíamos partir, é que só com reflexões que envolvam todos e as reflexões que envolvam todos são mesmo o único instrumento disponível para construirmos algum tipo de mudança eficaz e eficiente nas políticas públicas. E, portanto, por si só, este envolvimento é importante e eu aqui aproveitaria, se me permitem, para enfatizar o todos. Olhando para o leque de atores e protagonistas que estiveram e que têm estado aqui presentes, acho que há aqui um conjunto de protagonistas que falta mesmo. E não ficaria bem comigo se não o dissesse, que são os sindicatos, que são naturalmente atores relevantes na formação das políticas públicas e da saúde também. Em segundo lugar, um outro aspecto que, aliás, está de certa forma articulado com este, nós precisamos de recursos de poder, de reivindicações dos vários atores, que são naturalmente diferentes e muitas das vezes conflituantes, e devemos assumir o conflito não como sendo um problema inultrapassável e ingerível, mas as reivindicações têm também de ser transparentes, claras, e nós temos em Portugal um problema endémico de pressões e reivindicações escondidas e pouco abertas e pouco transparentes. Eu acho que todos ganhamos se houver essa clareza e essa transparência, e porventura na saúde o problema coloca-se com maior acuidado. Terceiro ponto, aliás um ponto que a Maria de Belém aqui também falou. Há uma expressão que eu por vezes utilizo que é aquilo que diferencia o homem do orangotango é a memória. Ora, quando nós esquecemos a memória, estamos a plagiar o orangotango. Infelizmente, nas políticas públicas em Portugal, há uma propensão imparável para apagar o passado, esquecer o que foi feito anteriormente e começar tudo de novo. Uma espécie de lógica Big Bang permanente. Pelo contrário, o que nós precisamos provavelmente é menos reformismo, menos transformações estruturais e muito maior capacidade de aprendizagem, de monitorar, avaliar aquilo que foi feito. E se nós substituirmos esta propensão para as reformas estruturais, para as mudanças profundas, por uma cultura de avaliação e de planeamento, ganharemos muito mais do que aquilo que têm sido as perdas desse ponto de vista em 4 décadas de democracia. Um outro ponto importante, que aliás esteve presente ontem na intervenção do Presidente da República, que é uma questão que para quem olha de fora para este tema também se coloca de forma muito premente, que é nós precisamos mesmo, ou ao mesmo tempo temos mesmo condições para nesta área, como em muitas outras, repensar profundamente a relação entre, ou melhor, o equilíbrio entre o público, o privado e o social. Eu tenho dúvidas que tenhamos ao mesmo tempo as condições objetivas e as necessidades subjetivas para o fazer. Finalmente, um outro ponto ainda genérico em relação às políticas públicas, que também percebi ontem, esteve presente em várias das intervenções, e que é uma tendência muito nacional para, a meu ver, desvalorizar excessivamente aquilo que são as divergências políticas e sobrevalorizar a ideia de consenso.
não são contraditórias ou não é contraditório nós termos capacidade de construir compromissos, e eu gosto muito mais da expressão compromisso do que consenso, e preservarmos aquilo que são as nossas divergências e as nossas posições de partida necessariamente diferentes. E, de certa forma, esta desvalorização da política, da abordagem mais ideológica, nomeadamente em matérias das políticas públicas que têm uma componente normativa, axiológica, como é o caso de todas as políticas sociais e da política de saúde em particular, e já direi qualquer coisa sobre isso, esta tentação e tendência para suspender a dimensão política da divergência tende a funcionar como um obstáculo à capacidade de construir compromissos e não o contrário. Finalmente, entrando mais naquilo que tem a ver com a saúde. Eu devo dizer que grande parte dos dilemas e das questões políticas tendem a traduzir-se, e aqui na saúde talvez com maior incidência, em opções fundamentais com consequências para o financiamento. E sobre isso há duas coisas que eu acho que são ao mesmo tempo evidências, mas que importa repetir e que devem ser um pressuposto de qualquer conversa em conjunto. A primeira é que não há forma de resolvermos nenhum problema em nenhuma área com suborçamentação sistemática. Aliás, a suborçamentação é sempre uma forma de anular aquilo que são os próprios instrumentos de gestão. O que se prende com a segunda dimensão é que nós não podemos olhar para a saúde apenas com uma discussão, também muito presente, que é uma discussão em torno daquilo que são as margens de eficiência que podemos ter em torno dos maiores agregados da despesa. Acho que também é um equívoco partir para a discussão, como também, por exemplo, assisti ontem, com um olhar para a dívida só como esquecendo aquilo que também são as determinantes e os fundamentos da dívida. Quanto às singularidades fundamentais, a meu ver, na saúde, que eu sou capaz de intuir, talvez com uma visão por vezes excessivamente distanciada, mas novamente com a vantagem que tem olhar de longe para os problemas. E sublinharia rapidamente 4 aspectos. Um primeiro que tem a ver com as expectativas dos cidadãos e com a pressão demográfica. Quer dizer, há uma coisa que convém termos sempre presente. Ontem, aliás, o Presidente da República falou da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, como a maior realização da democracia portuguesa. E nós temos de ter consciência que o Serviço Nacional de Saúde é mesmo um determinante poderoso do processo de legitimação da democracia portuguesa. E é talvez isso que explica o grande compromisso que há em torno do sistema. Portanto, a legitimação política do nosso regime democrático é um efeito e uma consequência do próprio Serviço Nacional de Saúde. E isto tem implicações vastas do ponto de vista da forma como lidamos com as questões e os dilemas que se colocam. Ainda em segundo lugar, naquilo que tem a ver com as expectativas dos cidadãos, há naturalmente a pressão demográfica, porque a pressão demográfica traduz por si só numa pressão sobre os custos de funcionamento, porque temos expectativas crescentes, e expectativas crescentes que são naturalmente muito difíceis de gerir politicamente, e expectativas crescentes sempre no sentido de beneficiar das possibilidades de mais e melhores cuidados de saúde, pelo que, naturalmente, como ontem foi sublinhado, o envelhecimento é uma pressão irresistível do ponto de vista do sistema. Segundo ponto, uma singularidade, que é mesmo a singularidade da saúde e que tem a ver com a incorporação da inovação, ou uma espécie de alguma tentação tecnológica. Não há nenhuma outra área das políticas públicas, talvez com exceção da defesa, onde a inovação produza uma pressão tão grande sobre a despesa. Com uma grande diferença, é que nos países em que isto é verdade também do lado da defesa, a própria inovação tecnológica na defesa é ela promovida e induzida a partir do Estado. Isto não acontece noutras áreas e tem aqui, naturalmente, um elemento de contraste fundamental, é que não é possível, não é desejável parar a investigação, limitar o investimento científico. Mas há uma questão, li numa entrevista que o Francisco Ramos deu aqui há um par de meses à TSF e ao Diário Notícias, há uma questão que se coloca, que é saber se nós podemos pagar doses unitárias de medicamentos que custam €500 mil, ao mesmo tempo que é difícil contratar. Eu acho que esta questão colocada assim é mesmo uma afronta à própria ideia de igualdade
no acesso e, portanto, em algum momento temos de saber como articular esta incorporação da inovação, a tentação tecnológica e o peso da despesa. Terceiro ponto tem a ver com a autonomia dos profissionais da saúde para efetuar despesa. Aqui há um mês ou um pouco mais, todos terão ouvido a declaração do atual Ministro da Saúde dizendo que somos todos Centeno. Esta declaração assenta num enorme equívoco. É que, na verdade, há o Ministro das Finanças, no caso agora é Mário Centeno, mas para além do Ministro das Finanças só há um conjunto de outros portugueses que de facto têm possibilidades de autorizar despesa como o Ministro das Finanças, é que os médicos são todos Centeno. E isto tem várias implicações e tem um facto, é que a despesa está de facto dependente da caneta do médico, por força da discricionariedade nas terapêuticas, na solicitação de diagnósticos, mas tem também um outro elemento muito positivo. Nós não temos como medir isto, mas eu estou convencido, e julgo que há indícios fortes, que é também essa discricionariedade e autonomia que se traduziu em ganhos de saúde notáveis em 40 anos de democracia. E, portanto, há também, ao mesmo tempo, limites àquilo que é a despesa que é possível autorizar assim, e a consequência que isso tem no conjunto da despesa pública, mas é também isso que explica, em importante medida, o sucesso na saúde em Portugal. Com outro elemento, a meu ver, sintomático e até contrastante, por exemplo, com a educação, que é outra área social com muito peso dos recursos humanos. É que na saúde os profissionais procuram investir nos casos mais difíceis, que é exatamente o contrário do que acontece na educação, em que os profissionais tentam evitar os casos mais difíceis. E isto leva-me a dizer que eu acho que há questões importantes, que eu acho que merecem ser tratadas e que, a meu ver, são muito secundarizadas sobre a divisão social do trabalho no contexto da saúde, entre profissões, e saber até onde é que deve ir a autonomia dos médicos. Quarto e último ponto. Há uma característica do Estado português, é que é um Estado frágil, mas com ilusão de força. E isto é uma marca do Estado português, mas é uma marca particularmente presente na saúde. Porquê? Porque temos um modelo com grandes responsabilidades de regulação e de controle do Estado, mas que a capacidade do Estado garantir essa regulação e esse controle é diminuta. Por força temos um modelo beveragiano que confere muitos poderes ao Estado e muita centralidade ao Estado, mas que é um modelo beveragiano tardio e que se construiu e ficou num contexto de austeridade permanente. Não houve nenhum momento na história da construção do nosso modelo em que não se falasse de dificuldades orçamentais. Temos um Ministro das Finanças com pouquíssimos instrumentos de gestão, para além daqueles que têm a ver com o investimento e com os salários, e as relações do Estado com os atores do setor, a indústria, a tecnologia, é muito frágil. E é frágil do ponto de vista nacional, mas é também frágil numa arena global em que a competição, nomeadamente da dimensão também financeira do sistema, torna o Estado português muito exposto. E para encerrar, eu queria aqui sublinhar algumas questões, a meu ver, políticas e morais, das quais decorrem as escolhas financeiras que me parecem fundamentais. E dizendo uma coisa que também me parece importante. Ao contrário do que eu vejo muitas vezes dito em torno das discussões sobre saúde, e por vezes as próprias ideias dos consensos remetem para isto, não estamos perante apenas uma questão de racionalidade, quer dizer, não estamos a discutir apenas quais são os instrumentos de gestão mais racional. Acho que há outras questões. Nós precisamos de gastar mais, isso parece-me uma evidência, e não vamos conter a despesa apenas com ganhos de eficiência. Em segundo lugar, eu julgo que é preciso ter em algum momento capacidade para respirar do ponto de vista financeiro para que se torne possível fazer escolhas. Isso implica mais autonomia na gestão, implica, sublinho e repito, repensar a divisão social do trabalho dos profissionais de saúde, quem faz o quê, quem é que deixa de fazer o quê. Esta questão parece-me essencial. Até quando olhamos para os números, do ponto de vista comparativo, do número de profissionais em cada atividade. E, finalmente, se tiver de escolher um dilema que eu acho que ganha em ser verbalizado e colocado nestes moldes, é um dilema muito difícil,
é uma reflexão sobre o que deve ser o ponto de equilíbrio adequado na nossa sociedade entre a racionalização da despesa e aquilo que é o quadro ético que deve presidir aos cuidados de saúde. O Presidente da República ontem falava dos elementos racionais e emocionais. Quando falamos de saúde, temos sempre os elementos racionais e os elementos emocionais. E isso tem de estar refletido do lado das políticas. Na saúde, como em nenhum outro domínio da ação social do Estado, na proteção social, na educação, há uma pressão muito grande para não se tomarem opções. Não é para se tomarem opções, é para não se tomarem opções. E essa pressão é naturalmente forte, mobilizadora e assenta em emoções, elas próprias racionais, porque estamos a lidar com questões de vida e morte às quais nunca podemos retirar a carga emocional dramática. Mas há uma pergunta que, a meu ver, se coloca e que é pouco traduzida depois do ponto de vista das políticas, que é saber quais são os casos em que devemos ou vamos deixar a morte fazer o seu caminho, mesmo sabendo que a poderíamos adiar ou evitar. Eu acho que esta questão coloca-se, e coloca-se quando falamos da incorporação da inovação, das tecnologias, da despesa. Eu que acho que os valores devem sempre predominar por relação aos interesses, mas acho também que os valores não devem impedir que façamos escolhas. E as escolhas aqui combinam elementos morais com elementos de racionalidade. E era com esta última nota que queria terminar, agradecendo novamente o convite. Muito obrigado.